Olá pessoal, aula de matemática. Hoje a apresentação de novo conteúdo. Vamos trabalhar operações com números inteiros. De forma mais específica, trabalhar adição e subtração. Nas últimas aulas nós já trabalhamos números inteiros, nós já conhecemos um pouco sobre esse conjunto e onde eles estão presentes, nós já entendemos, né, a localização na reta numérica, nós já entendemos, né, o que é o módulo de um número, já conhecemos os principais elementos dos números inteiros e hoje trabalhar adição, tá? Como somar dois números inteiros. E trabalhar hoje ainda também subtração, ou seja, como você subtrair dois ou mais números inteiros, tá? De acordo com o nosso material, que foi elaborado pelo livro didático, acompanhe no seu livro, que esse material está no seu livro, tá? Então vamos iniciar aqui a adição com uma situação aqui, ó, que diz que Davi instala um jogo no celular de seu pai. Nesse jogo, o participante lança dardos, né, em balões, que, ao estourarem, indicam um valor que deve ser adicionado à pontuação do jogador. Esse valor pode ser positivo ou negativo. Então vejamos aqui a situação. Ó. Observa a pontuação que Davi, né, tinha e o balão que ele estourou em certo lançamento. Então ele tinha essa pontuação, tá certo? Ó. Ele tinha essa pontuação aqui, tá certo? Estourou esse balãozinho aqui, tá certo? E com esse balão apareceu aqui, tinha a pontuação mais 7, tá certo? Então, para obter a pontuação de Davi após esse lançamento, podemos calcular o seguinte. Ó, disse aqui que a pontuação, né, dele, tá certo? Deve ser adicionada, certo? Deve ser adicionada. Então, ele já tinha menos 3, ó, tá certo? Aí adicionou o resultado lá que foi mais 7. Então, vejamos o seguinte. Ele estava aqui, ó, menos 3, ó. Tá certo? Na reta numérica nessa posição aqui. Como foi 7, como é positivo, o 7 positivo, certo? É para o lado direito, tá certo? Da reta. Você vai caminhar para o lado direito porque é positivo. Então, você vai contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parou aqui. Ou seja, o resultado dele foi mais 4, tá? Ou então você faz assim, ó, tá aqui o menos 3, ó, tá certo? Tá aqui o menos 3, aí mais 4. Então veja o seguinte, esse negativo é sinal que você está devendo. Então você está devendo 3, certo? Aí você ganha 7, o que você faz? Você paga os 3 que estava devendo, ainda sobra 4 e é o resultado, tá? Você pode fazer assim ou então representar na reta numérica, tá? Então tá aí a adição de números inteiros. Vamos ver outro exemplo. Assim, após esse lançamento, Davi ficou com a seguinte pontuação, tá aí, né? Já encontramos lá, mais 4. Agora, observe ao lado do balão que Davi estourou em seguida. Ele foi lá e estourou outro balão. Aí agora foi menos 5. Olha, ele estava no mais 4. Tá certo? Aqui, ó, mais 4. Como esse balão foi negativo, o negativo é para o lado esquerdo. Você vai caminhar 5 casas voltando. 1, 2, 3, 4, 5. Parou aqui no menos 1. Tá certo? Menos 1. Ou então você faz assim, ó, tá? Você tinha 4, certo? Você tinha 4, tá bom? Daí, você agora precisa tirar 5 desse 4 que você tinha. O que que acontece? Você paga, né, os 4 que você tinha e fica devendo 1. Esse fica devendo é
negativo, tá certo? Por isso que ficou aí, tá bom? Negativo, certo? Assim, após esse lançamento, Davi ficou com a pontuação -1, ok? Agora, o próximo balão que Davi estourou está representado ao lado, -3, ó. Então estava no -1, tá? Como aqui é negativo, então vai caminhar 3 casas para o lado esquerdo. Então, 1, 2, 3. E parou no -4, tá? Então, você tem -1, certo? Mais -3, certo? Está igual a -4. Ou -1 menos 3 igual a -4. Esses dois menos aqui, tá certo? É porque, nesse caso aqui, o sinal aqui, ó, né, positivo, certo? Com o sinal de negativo, esse aí você vai fazendo aqui um jogo com sinais, mais com menos, menos, certo? Então ficou -1, -3, agora sinais iguais, você soma e repete o sinal, dá -4. Ou então assim, você deve R$1, por exemplo, em um lugar, deve R$3 em outro lugar. No total você está devendo 4, certo? Então, -4, tá? Assim, após esse lançamento, Davi ficou com a seguinte pontuação, -4. Tá? E aí, nós trabalhamos adição. Agora, vamos trabalhar subtração. Subtração é você subtrair, certo? Números inteiros, tá? E essa imagem aqui, né, traz um pequeno texto dizendo que em algumas regiões do mundo as temperaturas variam bastante no decorrer do ano, de acordo com os fatores como chuvas e estações. Observe o esquema e as temperaturas médias mensais no Canadá. Então, observe aqui, ó, a variação que acontece aqui, ó, nos meses do ano, como muda a temperatura, ó. Variando aqui de junho, tá? 18 positivo, para janeiro, -11 negativo, certo? Julho, 7 positivo, e dezembro, -7 negativo. Então, variando bastante. Opa, desculpa. Junho, 21 positivo, e dezembro, -7 negativo. Então, está variando bastante. Então, essa variação de temperatura você pode descobrir quanto variou através de uma subtração. Vejamos aqui uma situação. Podemos calcular a variação da temperatura média entre 2 meses consecutivos, certo? Subtraindo da temperatura média de um mês, né, aquela do mês anterior. Observe os exemplos. Por exemplo, entre fevereiro e março, variou quanto? Então, fevereiro, lá era -3, ó. Nós queremos saber a variação, a gente faz isso aí, certo? Através de uma subtração, certo? Subtraindo. Então, menos aqui, ó, tá certo? A temperatura de março, que era -9. Podemos calcular o resultado da seguinte forma. Tá aqui o -3, menos e -9. Com base na seguinte afirmação, subtrair um número corresponde a adicionar o seu oposto. Então, você subtrair um número significa adicionar o seu oposto. Então, você vai adicionar, certo? O oposto de -9 é +9, tá certo? Então, você tinha -3. Como você vai adicionar, tá certo? É para a direita. Como é 9, você vai contar 9 espaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E veio parar no 6. Então, certo? Foi essa a variação, tá? Assim, a variação da temperatura média de fevereiro a março foi de +6, tá, pessoal? E próximo agora, entre agosto e setembro, tá? E entre agosto e setembro, pessoal,
o que variou aí? Então, nós temos aqui, ó, agosto era mais 15, tá certo? E setembro, tá certo? Mais 19, tá? Então, o que nós vamos fazer? Tá aqui o mais 15, tá certo? E tá aqui o menos 19. Subtrair é você trabalhar, certo? A adição aí com o sinal oposto. É o inverso, tá certo? Com o sinal oposto. Então, o inverso da subtração é adição. O inverso de menos 19 vai ser mais 19, ó. Certo? Então, nós temos o 15, tá aqui. A gente já tem aqui o 15, tá certo? E nós vamos aqui, né, no caso, subtrair, certo? Então, subtrair é voltar, tá certo? Para a esquerda. Nós vamos voltar para a esquerda quanto? 19, tá certo? Então, nós vamos voltar para cá, contando daqui para cá, 19, tá certo? Nós paramos no menos 4, tá? Ou então assim, ó, você tem 15, certo? Vai tirar 19, então você fica devendo aí 4, tá bom? Agora a próxima. Assim, a variação da temperatura média de agosto para setembro foi de menos 4, tá? Entre novembro e dezembro, ó, entre novembro, que é menos 2, tá certo? E dezembro, que é menos 7. Então, 2 e 7. Então, vamos lá. 2, tá certo? Positivo, tá certo? E menos 7. Então, tá aqui o menos 7, tá certo? Subtrair é o sinal de menos, tá certo? Do 2 aqui. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos trabalhar a operação oposta de menos, certo? Vai ser mais, ó, com o inverso do número. Menos 2 vai ficar mais 2. Então, assim, nós temos, tá? Menos 2 e menos 7 vai ser menos 9, tá certo? Então, a variação aí foi menos 9, tá? E assim, nós finalizamos essa parte aqui, tá bom? Tá aqui a nossa temperatura média. E aí, nós trabalhamos adição e subtração, tá? Com números inteiros agora, tá certo? Na nossa próxima aula, nós vamos trabalhar algumas atividades envolvendo esse assunto. Por enquanto, aqui foi a apresentação do conteúdo, tá certo? Cada um precisa assistir a aula, acompanhar o passo a passo. Se não entender, pode sim perguntar, tá? E faz um feedback, cada um deve fazer uma devolutiva para mim, certo? Detalhando, coloca no seu caderno, né? Tira uma foto e manda para mim do que você entendeu em relação à aula de hoje, tá certo? Estamos encerrando por aqui, um forte abraço e até a nossa próxima aula.